Bom dia, queridos amados irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, voltando aqui no Evangelho de 3 João, nós vamos ver no versículo 9 até o versículo 15. Acabei de colocar pães para assar. Enquanto está assando o pão lá, no forno da edícula, nós vamos gravar uma lá, né? Glória a Deus. Tem escrito a igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o mal não é de Deus, mas quem faz o mal, perdão, amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma a verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que nossos testemunhos é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Aos amigos te saúda os amigos pelos seus nomes. Nós vemos aqui que esse Diótrefes, nome feio, né? Parece um palavrão. Ele era uma pessoa egoísta, egocêntrica. Ele se achava o bom. Ele não recebia os missionários, né, os irmãos, nem mesmo a João. E João, a autoridade que João tinha, autoridade, idoneidade para falar, para ensinar. João já era um ancião, o último dos apóstolos, não tinha mais nenhum apóstolo vivo, só tinha ele. Todos já tinham falecido, inclusive Paulo, que Paulo não andou com Jesus, mas foi um grande homem. E João, ele teve uma experiência muito grande, porque ele esteve com Jesus, né? Ele andou com Jesus. Então, o que ele tinha para passar ali para a igreja é muito profundo, é muito algo assim tremendo, né? Porém, esse Diótrefes não aceitou e não recebeu os irmãos, os missionários. Não era um homem hospedeiro, ao contrário, eles expulsavam, mandavam embora, e aqueles que o recebiam, eles também davam um jeito de colocar para fora. É uma pessoa, assim, além de egocêntrica, uma pessoa que invejosa e queria seu tal. O que eu costumo dizer, queridos, muitas vezes, para conhecer uma pessoa é simples, é só dar poder para ela. É só dar poder para a pessoa que tu vai conhecer quem é fulano, quem é ciclano. Só dá poder, tá certo? Em caso de pessoa está na igreja, parece uma pessoa maravilhosa, é um irmão que se dá, conversa com um, conversa com outro, abraça um, abraça outro, mas deu o poder para ele, acabou. Aí acabou a história. Então é muito sério esse tipo de coisa, a gente tem que analisar muito bem as pessoas, ah, ver a qualidade, a formação de cada um, na verdade. E João fala assim, se eu for lá ter com ele, eu vou expor toda essa sujeira dele. Vou realmente colocar ele no lugar dele e dizer o que ele é. João, apesar de tudo, era um homem com integridade, com muito temor a Deus, né? Que ele proferia palavras maliciosas, falava contra o apóstolo, falava palavras de, assim,
de ofensa contra o apóstolo, né? Então, e ele impedia aqueles que queriam receber esses irmãos. Aí ele fala, não persiga o mal. Até hoje, não persiga o mal. Busca o bem, busca estar em comunhão com os irmãos. O exemplo, o grande exemplo nosso, amados irmãos, é Jesus. O grande exemplo é Jesus. Nós não podemos ter, eu posso olhar para os apóstolos, Pedro, Paulo, João, admirar tudo isso. Mas o exemplo a seguir é Cristo, queridos. Quando a gente se João está ensinando isso, quando a gente segue Jesus, não tem que dar errado. Não tem que dar errado. O nosso Senhor, ele foi assim, o exemplo que ele deixou, o legado que ele passou para nós é muito profundo. Quando a gente olha para as Escrituras, começa a andar segundo as Escrituras, nós vamos ver que a Escritura, o Espírito Santo vai tratando com o nosso coração, vai tratando com a nossa alma, vai nos lapidando, para que a gente verdadeiramente possa ter uma vida com dignidade, de exemplo, como o Demétrios. Aqui, o João está falando do Demétrios, toda a igreja, nós falamos disso antes de ontem, toda a igreja dá um bom testemunho dele. E João falou, nossa, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei do que eu estou falando. Eu conheço. Tá? E Demétrios era como filho de João, filho na fé. Nós temos muitos filhos na fé. Eu, por exemplo, tenho algumas filhas na fé, filho na fé. Né? Graças a Deus, Deus tem me dado graça disso. Eu tenho irmãos que me chamam de pai, irmãs que me chamam de pai, chamar minha mãe de mãe, a minha esposa de mãe, não minha mãe. Né? Então isso é uma responsabilidade, aumenta a nossa responsabilidade como sacerdote, como príncipe da casa de Deus, e o testemunho dessas pessoas que foram transformadas pelo Espírito Santo. Transformadas pelo Espírito Santo. Então, isso que João está ensinando para a igreja ali, orientando a igreja de como seguir as pessoas, que tipo de pessoa devemos seguir. Nós vimos que anteriormente ele fala que esse tipo de pessoa não é bom sentar para almoçar com ele, ou manter uma amizade com esse tipo de pessoa. É uma pessoa que provoca confusão na igreja. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão, queridos. Nosso Deus, ele tem uma seriedade muito grande, um zelo muito grande pelo rebanho. Tão grande que ele tem o zelo pelo rebanho que ele deu sua vida a seu filho para dar vida por nós. Então, o zelo de Deus por cada um de nós, por aqueles que são seus. E João fala, eu espero que não ia aí, né? Eu vou parar de escrever com tinta, eu gostaria de ir pessoalmente e aí conversar com vocês. Isso a gente vê Paulo ali também, muitas vezes, sobre a igreja de Corinto, fala, olha, espero não ter que ir pessoalmente falar com vocês, que eu vou com vara. Aqui eu estou escrevendo com tinta, mas eu vou com vara. Então, muitas vezes, querido, a igreja que a gente repreende, não é que a gente repreende, a gente exorta a igreja, não é para o mal, é para o bem, o crescimento, que muitas e muitas coisas a gente vai aprendendo no dia a dia com Deus, no caminhar com Deus. E, às vezes uma repreensão, momentaneamente, parece dura, parece vai machucar, mas não, ela está escura, tá certo? A exortação, o propósito de exortação é trazer cura. Então, isso que João está ensinando a igreja, está orientando a igreja, de nós buscarmos verdadeiramente ao Senhor e o modelo de Cristo, andar com esse modelo de Cristo. Amém, querido? Amados, que Deus continue a vos abençoar, continue a dar graça,
continue firme, lembrando, logo mais 20 horas, teremos o nosso culto aqui, a quarta-feira de nossa quarta-feira de poder, nossa quarta-feira de cura, de libertação, tá? Nós estamos aqui na Igreja Apostólica Pão da Vida, no Parque Novo Mundo, a rua 555, no Parque Novo Mundo, aqui na cidade de Limeira. E na sexta-feira, querido, faz um esforço, por favor, se esforcem para entrar na sala de oração. Vamos orar. Orar pelo Brasil, orar pela igreja, orar pela família, orar, orar, orar e orar incessantemente. Eu espero contar com os irmãos com isso. Eu espero contar com os irmãos com isso, porque a nossa vida tem que ser uma vida de oração e clamor diante do trono de Deus. Uma quarta-feira abençoada e até mais às 19h30 em nome de Jesus.